Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Nós vamos abordar agora o tempo do Brasil Império. Tá? Então, como é muito volume de informação, nós vamos dividir em alguns vídeos. Tá? Esse primeiro vídeo nós vamos falar dos antecedentes à proclamação da independência, para depois a gente entrar efetivamente nos tempos de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Inicialmente, as razões por que o Brasil conseguiu a sua independência. As guerras napoleônicas foram uma das causas principais, né, porque Portugal não obedeceu, Portugal era muito vinculado à Inglaterra, Portugal não obedeceu o bloqueio continental imposto por Napoleão consequentemente, Napoleão invadiu Portugal. Maria I era tida como louca, né? Ela não governava, mas embora fosse a rainha, o príncipe regente que governava era Dom João. Aí Dom João montou uma estratégia de fugir para o Brasil e em 1808 ele embarcou a corte, tudo que tinha de riquezas em Portugal e que pudesse entrar nos navios da esquadra inglesa, veio para o Brasil. Chegando no Brasil, ele teve que mudar bastante a estrutura da colônia, porque não tinha estrutura adequada para exercer esse governo. Isso transformou o Brasil totalmente, tá? Inclusive com a abertura dos portos às Nações Amigas. Quando você lê a abertura dos portos às Nações Amigas, você vê um decreto que rompe com o monopólio português, né? E as Nações Amigas essencialmente eram a Inglaterra. Então, Portugal ficou devendo muito à Inglaterra, muito. Tá? Houve o fim, então, da proibição de manufatura, surgiram algumas empresas, alguma estrutura industrial, claro que bastante tênue, mas surgiu uma estrutura, com um apoio fiscal à criação dessas indústrias. Tá? Houve, então, como Portugal virou inimigo da França, uma das primeiras atitudes do Dom João VI no Brasil foi invadir a Guiana Francesa. E o Brasil, então, tomou, ou melhor, Portugal, né, tomou a Cayena e tomou a Guiana Francesa para si. Depois foi negociado em outros períodos e foi devolvido para a França. O Brasil também invadiu o território uruguaio, uma vez que a Espanha também pertencia à França nesse momento da guerra, né? Então se justificou a invasão do Uruguai como em razão disso, mas na verdade Portugal sempre teve a intenção de ter acesso à foz do Rio da Prata, né? Isso ao longo de toda a história colonial. E se aproveitou o momento para realmente entrar lá e tentar tomaram a Uruguai e chamaram de província cisplatina e incorporaram ao então Império Português. A vida administrativa da colônia, evidentemente, mudou muito. Né? Então, o Rio de Janeiro, que já era uma cidade relativamente influente depois do período das minerações, passou a ser a capital administrativa e com uma centralização muito forte e atividades culturais. Então, realmente mudou bastante a vida administrativa do Brasil. Criou-se Banco do Brasil, imprensa régia, tipografias, publicações de jornais, Academia Real Militar vem desse tempo, Dom João, abertura de escolas, inclusive escolas de medicina, instalação de fábrica de pólvora, então já deu uma certa autonomia, indústria de ferro. Então o Brasil realmente se transformou muito com a vinda de Dom João VI. A fundação da Academia de Belas Artes, capitanias passaram a se chamar de províncias, e a Biblioteca Real, o Jardim Botânico, Museu Real, Museu Nacional, atividades artísticas que a colônia não dispunha, foram extremamente interessantes e importantes para o desenvolvimento final, no período final da colonização. Houve também protestos, uma vez que o Sudeste, em particular o Rio de Janeiro, cresceu muito de importância. As políticas de Dom João VI todas abrangeram somente essa região, e o Nordeste ficou literalmente abandonado com essa vinda da família real e, claro, evidentemente, ninguém ia gostar disso, né? Então, a insurreição pernambucana de 1817 ocorreu em função disso, né? A presença da corte no Rio da Prata, gastou-se dinheiro com impostos, não se priorizou o Nordeste ficou abandonado e, além de abandonado, ainda começou a pagar impostos, né? A derrota de Napoleão, o Dom João VI permaneceu na colônia, elevou o Brasil à condição de Reino Unido, Portugal e Algarves, mas, novamente, não privilegiou o Nordeste.
Né? Então, a insatisfação começou a imperar, principalmente da classe dominante no Nordeste. Né? Os militares também estavam insatisfeitos com a política de Dom João VI, porque as forças militares que Portugal dispunha estavam ao comando dos oficiais portugueses. Isso parece até meio óbvio, mas brasileiros não gostavam disso. Né? Então, junto com isso, uma grande crise na produção de açúcar, o enfraquecimento total das lideranças dos engenhos, e os pernambucanos, ainda ideais luministas, independência dos Estados Unidos, organizaram um movimento emancipacionista, e houve uma tentativa de independência que se espalhou por todo o Nordeste quase, né? Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, e foi duramente reprimida, não logrou êxito, e o Dom João VI conseguiu efetivamente montar uma estrutura que permitisse o exercício do seu poder também sobre o Nordeste. Ocorreu então em 1820 a Revolução Liberal do Porto. Isso foi importante para nós porque houve uma exigência que Dom João voltasse, e Dom João aparentemente não queria voltar, queria montar a estrutura do Império partindo do Brasil. Na prática, Portugal era quase que uma colônia brasileira, porque todas as atividades administrativas, todas as ordens emanadas partiam do Rio de Janeiro. Então isso evidentemente desagradou as elites que ficaram lá em Portugal. Então, com o fim do Pacto Colonial, ainda isso, a força da Inglaterra superou os comerciantes portugueses que ficaram a ver navios. Tá? Efetivamente, a Inglaterra controlava o comércio com o Brasil, e as cidades, em particular Porto e Lisboa, tiveram muita dificuldade de se estruturar e tinham que decidiram mudar esse tipo de comportamento da coroa portuguesa. Então, os revolucionários liberais, inspirados no mesmo positivismo da Revolução Francesa, né, do Iluminismo, né, montaram uma junta provisória e decidiram governar em lugar do rei. Tá? Vendo que ia perder o trono, e provavelmente iria mesmo, o rei voltou, mas deixou seu filho. Tá? Então, isso foi fundamental para a continuidade da história do processo da independência. A regência de Dom Pedro, então Dom Pedro ficou no Brasil, né? A sua permanência não agradou às cortes portuguesas, Portugal estava querendo fazer uma assembleia constituinte, tentando restabelecer a autoridade sobre a província, sobre o Brasil como um todo, né? E a deixar o Dom Pedro aqui foi realmente um golpe, mais uma atacada muito interessante de Dom João VI, que foi muito importante para esse processo histórico. Então, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo permaneceram ao governo de Dom Pedro, eles estavam realmente sendo privilegiados nesse momento, né? E dali se constituiu um núcleo de resistência que possibilitou a independência e a centralização posterior, tá? A manutenção da autoridade de Dom Pedro antes e depois da independência, em razão dessa estrutura forte que foi montada já no Dom João VI e preservada por Dom Pedro, ainda Dom Pedro, posteriormente Dom Pedro I. Em janeiro de 1822, quando a coisa já andava rapidamente, né, Dom Pedro recebeu uma ordem da Corte de Lisboa para retornar a Portugal. E aí veio o dia do fico, com a frase célebre dele, que também teve grande relevância essa decisão de Dom Pedro, proporcionou as condições para que a estrutura continuasse, os tempos continuassem andando para frente para o Brasil. Dom Pedro organizou então um ministério, constituído por portugueses e brasileiros, ficou conhecido como Ministério da Independência, mas não era um nome oficial, evidentemente, né? José Bonifácio, uma forte influência sobre Dom Pedro e uma grande força política que efetivamente contribuiu muito para que Dom Pedro aceitasse a independência do Brasil. Dom Pedro recebeu o título de defensor perpétuo do Brasil, aceitou esse título, convocou uma Assembleia Constituinte para se adaptar à Constituinte portuguesa, isso também foi impactante, né? E essa autoridade de Dom Pedro do Nordeste continuou da mesma forma que era de Dom João VI, continuou sendo dificultada no Nordeste em razão das crises políticas que a gente já citou anteriormente. A independência aconteceu em 7 de setembro, todos nós sabemos, ao receber a medida que retirava a autoridade, Dom Pedro decretou a independência. Então,
A ordem veio para Dom Pedro regressar a Portugal, continuar seus estudos, e depois veio a ordem para que as cortes vão controlar as forças armadas imperiais, não era imperial ainda, né? As forças armadas que existiam no Brasil, e ele estaria subordinado às cortes, todas as decisões dele deveriam passar pela corte. Ele falou não, não, decididamente não, e ele decretou a independência por essas razões aí, tá? Ele teve um grande trabalho para conter revoltas, vários estados, principalmente no Nordeste, nesse caso, províncias, desculpe, no Nordeste, é, é, contrariaram as decisões de Dom Pedro e resolveram guerrear contra a independência. Tá? Então, a independência foi relativamente pacífica se você for comparar a independência do Brasil com outros países que tiveram guerras realmente muito fortes. Né? Mas a independência do Brasil não dá para se dizer que foi exatamente sem guerras. Tá? Morreram milhares de pessoas no Nordeste na tentativa de enfrentar essa decisão de Dom Pedro. E Dom Pedro rapidamente fez empréstimos com a Inglaterra contribuiu para isso, né? Interesse total. Esses empréstimos contratou também mercenários, montou um exército brasileiro e conseguiu vencer e conseguiu sobrepujar as forças que o enfrentaram no Nordeste. Tá? O custo foi muito alto, financeiramente falando, mas conseguiu-se estruturar um país da forma que a gente conhece hoje. Essa decisão do Dom Pedro foi fundamental. E também, diga-se de passagem, com a supremacia da região Sudeste, né, que passou a ser indiscutível a sua supremacia, coroando um processo que se iniciou lá com as Minas. Então, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos, doutrina Monroe, não tem nem que questionar por que América para os americanos. Né? Portugal foi reconhecer nossa independência 2 anos depois. Né? Também uma intermediação da Inglaterra. A Inglaterra tinha todo o interesse do mundo em comerciar com o novo país e não perder os contatos com o antigo Império Português. Né? Então ele negociou, o Brasil pagava 2 milhões de libras para Portugal, evidentemente a Inglaterra emprestava essas libras para o Brasil pagar e todo mundo saía ganhando. O Brasil continuava conseguindo independência, Portugal enchia seus cofres que estava precisando de dinheiro, a Inglaterra ganhava dinheiro com os juros e todo mundo ficou feliz com esse reconhecimento. Tá? Então, os outros países europeus, e diria do resto do mundo, basicamente reconheceram o Brasil após esse tratado de paz e amizade firmado entre Brasil, Portugal e Inglaterra. Tá? Então, em 1826, efetivamente, o Brasil já dava início a uma política de comércio exterior, a uma política de relações exteriores e despontava como a única monarquia no nosso novo mundo nas Américas. Né? Uma das primeiras ações de Dom Pedro foi a Constituição, tá? Nomeou uma constituinte em 1823. Essa constituinte tentou preservar a supremacia política dos agricultores, tá? Que realmente tinham um controle político. Então, os grandes agricultores já tinham uma forte influência e queriam manter isso. Né? Os trabalhos, então, se deram num clima tenso, que Dom Pedro não queria. Ele pediu uma constituição digna dele e do Brasil. Isso não foi bem interpretado por essa constituinte, que interpretou como uma interferência, né? E aí foi apresentado um anteprojeto que foi ridicularizado, chamado de Constituição da Mandioca. Tinha direito a voto quem tinha tantos hectares plantados de mandioca. Tinha direito a se eleger deputado quem tivesse muito mais hectares. A se eleger senador tem que ser um dono de muitas terras, ou seja, a elite agrícola teria que dominar o cenário político nesse caso. Né? A Constituição da Mandioca não foi bem recebida, nem pelo povo, nem por Dom Pedro, né? E o Dom Pedro foi lá e dissolveu a Constituinte e outorgou uma Constituição nova, de forma que, nesse momento, a aristocracia rural, então, não perderam a sua hegemonia política. Tropas imperiais apoiaram, invadiram a Assembleia, prenderam deputados, tá? Muitos deputados foram deportados, e a elite agrária perdeu essa tacada aí por um momento, né? Por um breve momento. A Constituição, então, foi outorgada, né, por Dom Pedro. Houve a criação do poder moderador,
junto com o executivo, legislativo e judiciário. Então, a Constituição que o Dom Pedro queria, digna dele e do país, era nesses moldes aí. Tá? Então, a chave política era o poder moderador, exercido somente pelo Dom Pedro. Tá? Então, ficou o poder moderador, né? O poder executivo formado pelo Dom Pedro e seu ministério, tá? O poder legislativo, tá? Escolhido pelo imperador também, tá? Na Câmara de Deputados, e também representantes eleitos, o Senado escolhido pelo imperador e deputados escolhidos pelo povo dentro dos seus estados. Tá? O poder judiciário também escolhido pelo imperador. Tá? Então, efetivamente, o poder do imperador era quase praticamente sem limites. Né? As províncias, então, estavam diretamente subordinadas ao poder central, né? O que coibia a tendência autonomista. O poder central foi montada uma estrutura militar e conseguiu combater qualquer possibilidade de revolta que ocorreu, como nós já falamos aí. Tá? A religião católica era a religião oficial, é importante saber disso. A relação entre igreja e Estado era regulada pelo regime de padroado, tá? Ou seja, os membros da igreja eram funcionários do Estado, eram funcionários públicos. Tá? E as ordens do Papa deveriam necessariamente passar pelo imperador para poder valer dentro do Brasil. Poder moderador fortíssimo. A centralização política foi questionada, muito, há de se pensar, não precisa nem pensar muito, que foi questionada pelos estados que estavam fora do eixo sudeste, que tinha o predomínio total, né? O governo de Dom Pedro passou a ser alvo de ataques políticos, revoltas, muito contestado. Tá? Em Pernambuco surgiu novamente um movimento que chamou Confederação do Equador, por ele ser defragado na linha do Equador. É a única razão para se chamar Confederação do Equador. Tá? Houve uma crise econômica, cargas tributárias muito altas, as guerras da independência e mais a indenização precisava ser paga, e a forma foi aumentar imposto. Né? Então, o Dom Pedro I, depois um governador, iniciou-se uma revolta, aí proclamaram uma república efêmera, né, com a libertação dos escravos. Quando partiram para radicalismo, libertação dos escravos, as elites pensaram, opa, no Haiti aconteceu assim. Né? No Haiti, os negros tiraram os detentores das terras, proclamaram a independência e morreu muita gente, as elites morreram, então não era isso que as elites queriam. Então, quando a coisa tomou esse rumo, popularizou, as elites saíram de cena e ficou mais fácil o governo imperial controlar as revoltas. Tá? Então, somente 16 envolvidos foram executados, tá? e inclusive Frei Caneca, mas acabou sendo relativamente tranquilo para as forças imperiais conquistarem essa vitória. E aí, posteriormente, surgiu novamente a ideia de uma reafirmação da ordem agrário-escravista. Tá? Então, as elites agrárias, elas queriam e tomaram e continuaram no poder durante várias décadas, inclusive república dentro. Né? Então, o café passou a se tornar o principal produto e todo o governo passou a ser vinculado ao café. Tá? Ao café. Então, as elites eram do café, as estradas eram feitas para escoar o café, os portos eram ampliados para escoar o café, as leis eram feitas, as isenções de impostos eram para os cafeicultores e assim por diante. Tá? Essa expansão, então, foi muito, muito rápida e realmente o que acontecia era uma época da Revolução Industrial e o café era um produto fundamental para estimular lá os operários para suas jornadas de trabalho, que vocês se lembram, no início da Revolução Industrial, trabalhava-se 10, 12, 14 horas por dia e aí precisava de muito café. E o Brasil produziu o café que a Revolução Industrial queria. O Vale do Paraíba, com as terras roxas, né? O café encontrou alta produtividade e aí o Vale do Paraíba passou a ser o centro econômico do país, junto com o Rio de Janeiro. Tudo era escoado pelo Porto do Rio de Janeiro, então o Rio de Janeiro também ficava com uma parte dessa riqueza. A Inglaterra não gostou disso, a Inglaterra era contra o tráfico de escravos não gerava lucro para a coroa inglesa, tá? Então não havia interesse nenhum. Não pense que a Inglaterra era humanitária, que lutou contra os escravos porque queria que os negros tivessem cidadania. Não, vá me desculpar, mas essa aí não dá para aceitar. Tá? A Inglaterra não tinha interesse, que o tráfico de escravos não estava nos interesses ingleses, embora
muitos mercenários ingleses continuaram escravizando, né? Desculpe, transportando, né? Então, em 1826, o Brasil assinou um acordo dizendo que ia proibir o tráfico de escravos, tá? É uma daquelas leis chamadas leis para inglês ver, né? Era lei que não era para vingar, era só para o inglês ficar satisfeito. Não, nós fizemos a lei, mas efetivamente nós não vamos fiscalizar e nós não vamos fazer nada e a lei não vai ser cumprida. Coisas que nós temos até hoje, infelizmente, embora os ingleses não façam mais parte desse processo. Bom, até que em 1845 surgiu a lei do Bill Aberdeen e os navios negreiros passaram a ser tratados como navios piratas, podendo ser afundados pelos ingleses. Tá? Vários navios foram efetivamente afundados, mas o tráfico acabar mesmo, não acabou não. Tá? Demorou muito ainda para acabar, até a gente atingir aí um nível que se pudesse realmente decretar o fim da escravidão. Tá? A cafeicultura, que nesse momento estava sendo responsável pelos escravos também, porque os engenhos estavam caindo bastante de potencial econômico, então estava se trazendo muitos escravos do Nordeste para o Sudeste, tá, para poder suportar a colheita e os trabalhos na região cafeicultora. Tá. O Centro-Sul ganhou mais relevância ainda, criação de portos, empregos, mecanismos de crédito, e com repercussões ao longo de toda a história brasileira. Na década de 1870, eu acho que é uma referência que a nossa apostila nos põe, mas a verdade foi paulatinamente, definitivamente, o Nordeste tinha perdido a sua posição de relevância no cenário nacional econômico. Ainda, como acontecia esse tráfico de escravos, né? Na verdade, os negros eram escravizados já na África, essa história é bastante deturpada, né? Mas eram capturados por lideranças africanas que traziam para as feitorias portuguesas e inglesas que estavam no litoral africano, eram trocados ali por equipamentos, né? Ferramentas, tecido, trigo, sal, pregos, martelos, coisas, serras, serrotes, coisas muito úteis para as lideranças africanas. Né? E aí virou fonte de lucro, porque os ingleses faziam isso com pouco recurso, né? E era muito importante, valia pouco para os ingleses, valia muito para os líderes africanos, e essa escravidão foi extremamente lucrativa. O negro do Brasil também valia muito, primeiro para os nordestinos, depois para a elite cafeeira. Então, todo mundo lucrava, menos os negros escravizados, porque os negros da elite africana também lucravam. Tá? Então, Portugal tinha uma justificativa, moralmente a escravidão sempre foi condenada. Tá? Depois do iluminismo, colocava a escravidão sempre foi condenada, nunca era muito bem aceita não. Tá? Mas a justificativa de Portugal foi que precisava de gente, cara. Portugal tinha 1,5 milhão de pessoas, em média, e naquela época as populações não cresciam, tá? Cresciam muito vagarosamente, porque a expectativa de vida era muito baixa, 35 anos, em torno disso. O índice de nascimentos também morria muita gente ao nascer, né? Então praticamente a população não crescia. Cerca de 300 mil pessoas saíram de Portugal para o Brasil. Pô, 300 mil para dominar esse Brasil inteiro é pouca gente para fazer a economia funcionar. Evidentemente não dava, aí precisava dos negros. Desculpa esfarrapada ou não? Fica a critério de cada um entender isso aí, mas essa foi a desculpa, pelo menos, foi o motivo que Portugal encontrou para fazer a escravidão. Tá? Já que os índios aqui eram muito difíceis de escravizar, porque eles conheciam a terra toda. O cara já era adaptado, então você escravizava, o cara dava um jeito de fugir. Ele não queria trabalhar, não ia sempre, dava um jeito de fugir e voltava para a terra dele. O negro não, o negro você trazia alguns negros de várias regiões diferentes, então nem entre eles se entendiam direito, porque falavam línguas e dialetos diferentes, tá? Evitava acasalamentos, constituição de famílias, reuniões, e você conseguia controlar essa escravidão dessa forma. Então, escravizar o negro ficou muito mais fácil em função disso. Não que o negro fosse menos capacitado para fuga, etc. Não, se organizou depois, fez os quilombos, mas os índios já conheciam a terra, já dialogavam entre si, já tinham uma estrutura. Os negros vieram para cá sem nada, nos fundos de navio, chegaram aqui escravizados e sem ter para onde ir, sem conhecer nada, sem ter amigos, sem ter. É muito diferente, né? É muito diferente. Tá?
Então os fazendeiros tinham interesse em comprar negros e estava feito o comércio, tá? Então compravam negros de diferentes origens e tal. Estima-se que em torno de 4 milhões de pessoas foram trazidas da Angola, do Congo e de outras regiões da África, mas esses em particular. Tá? Com o declínio da produção de açúcar, houve o tráfico interno, tá? Que foi para a região do café. Tá? E também há que se registrar que não havia crescimento de escravos negros, era até negativo. Tá? Então o negro, nas condições que ele trabalhava, eram muito difíceis. Então ele morria cedo, tá? Morria muito cedo. E também, primeiro, eram muito mais homens do que mulheres. E mesmo assim, o índice de crianças que nasciam e morriam também era muito alto. Então, os negros eram supridos sempre por intermédio dos escravos e não pela própria procriação. Tá? É um detalhe interessante. Esse decréscimo populacional da população negra era suprido permanentemente pelo tráfico da Inglaterra. Então, gente, falando sobre o início do Império e os primeiros anos do Império, a gente tem isso aí. Vai rolar mais alguns vídeos, a gente vai fazer, senão ficaria muito longo. Até a próxima e um forte abraço.